E essa história de que o contrato entre Corinthians e Adidas pode chegar a 1,2 bilhão, vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também do Palmeiras, afirmando ser vítima de uma represália da Federação Paulista. Será que é isso mesmo? Bora falar também sobre o Flamengo, que embora não tenha apoiado o Samir Chald, promete ser muito forte nos bastidores. Vou te explicar esse contexto político. Preciso falar também sobre Zubeldia, o técnico do São Paulo na mira do Boca Juniors, sobre uma possibilidade de troca entre Atlético Mineiro e Peixe. Falo também sobre a compra de Wendel. Por que o Botafogo desistiu de ficar com o jogador do Zenit? A explicação é bem diferente da original divulgada pelo Fogão. Conto ainda sobre o Vasco e a negociação com a Nike. Marquinhos não vai mais jogar pelo Cruzeiro. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola, nessa eu confio. E a minha sugestão para essa quinta-feira vai na vitória ou no empate do Palmeiras contra o Ceará e na vitória do Bragantino contra o Criciúma. Se esses dois resultados se confirmarem, meus R$100 se transformam em R$165 para fazer sua fezinha na Betano. É super simples, link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro e automaticamente esse bilhete já aparece para você apostar. Importante lembrar que você tem que ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, registrando que o Tottenham é o mais novo campeão da Liga Europa, vitória por 1-0 contra o Manchester United nessa quarta-feira. O jogo aconteceu na Espanha, gol contra do Luke Shaw, e o Tottenham, que não ganhava nada há 17 anos, festejou bastante essa conquista, o segundo torneio mais importante entre equipes do futebol europeu. Já Carlo Ancelotti fechou sua comissão técnica da seleção brasileira e descartou a figura de um jogador brasileiro ou de um ex-jogador. Falaram sobre Cafu, Kaká, entre outros. A verdade é que o Ancelotti vai ter seu genro, seu filho, entre outras pessoas da confiança dele. Por falar em seleção, destacar que Endrick estará fora da primeira lista de convocados da seleção brasileira de Carlo Ancelotti. O jogador sofreu uma lesão muscular e não joga pela seleção e corre risco também de ficar de fora do Super Mundial de Clubes. Já o Internacional está de olho em Alan Benítez, lateral direito de 31 anos de idade do Cerro Porteño. O contrato desse jogador se encerra agora no meio do ano e o Inter tenta a assinatura de um pré-contrato. Quero falar também sobre o Fluminense, que eliminou a Aparecidense com 2 vitórias, a dessa quarta-feira em Brasília por 4-1 de virada. Já o Retrô foi responsável por mais uma surpresa na Copa do Brasil. O time pernambucano despachou o Fortaleza no Castelão. Empate no tempo normal em 1-1 e vitória nos pênaltis por 4-1. Hora de falar sobre o Cruzeiro. Queria te contar que Marquinhos não deve mais jogar pela Raposa. Na semana passada, os dirigentes cruzeirenses procuraram o staff do jogador para deixar bem claro: não contamos mais com Marquinhos e pretendemos devolvê-lo para o Arsenal. O grande problema é que o clube inglês, que é dono dos direitos econômicos do jogador, de 22 anos de idade, já afirmou que não aceita a devolução. O Arsenal, inclusive, é contra um reempréstimo do jogador. Vale a lembrança de que o Marquinhos está emprestado até dezembro e a opção de compra está bem perto de virar obrigação. Ele tem 16 partidas e se entrar em campo mais uma vez, o Cruzeiro é obrigado a comprá-lo por algo na casa dos 4 milhões de euros. E é justamente por isso que o Cruzeiro decidiu que não vai mais utilizar o Marquinhos, jogador que está fora dos planos do técnico Leonardo Jardim. Jogava bastante com o Fernando Diniz, desde a chegada do técnico português, acabou perdendo espaço. O Cruzeiro tentou convencer o Arsenal a aumentar o limite de jogos que tornariam a obrigação. O Arsenal não aceitou e essa é a situação do atacante revelado pelo São Paulo. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, bem perto de fechar com a Nike. Importante lembrar que essa negociação já começou na temporada passada e só não foi concluída em 2024 porque não haveria tempo para que a Nike produzisse os uniformes cruzmaltinos já para esse ano. A solução foi de prorrogar o contrato com a capa até 31 de dezembro de 2025 e, em paralelo a isso, negociar com outras interessadas. A melhor proposta é da Nike e o acordo deve ser sacramentado nos próximos dias. Olha o que eu ouvi de uma fonte vascaína, abre aspas: é grande a chance. O acordo se tornou muito provável. A
ainda não foi assinado, mas é praticamente certo, fecha aspas. Só para lembrar que a Nike não veste um time do Rio de Janeiro desde 2009, quando estampava a marca do Flamengo. Importante contar ainda que a Nike pretende assinar um contrato de 3 anos com o Vasco e também garantir a criação de uma loja exclusiva para torcedores vascaínos no Rio de Janeiro, fora de São Januário. Só para completar, Bruno Costa, que foi executivo de futebol do Fortaleza até março, chegou a ser especulado como um possível substituto para o Marcelo Santana no Cruz Maltino. O Vasco nega essa informação. Hora de falar sobre o Botafogo para te contar o que de fato aconteceu para que o Wendel não seja mais contratado. Você lembra dele, né? Volante revelado no Fluminense e velho pretendido de muitos clubes brasileiros. Em janeiro, Botafogo e Zenit acertaram a compra do jogador por 20 milhões de euros. O Botafogo e o Zenit, inclusive, fizeram vários negócios. A ida do Luiz Henrique para lá foi a mais cara de todas, 35 milhões de euros. O Botafogo também ficou com o Arthur por 10 milhões de euros e agora o Wendel por 20 milhões de euros. Na teoria, o jeito mais fácil para concluir todos esses negócios era o Zenit desembolsar 5 milhões de euros e ficar com o perdão desses outros 30 milhões. Deu para entender, né? 35 pelo Luiz Henrique, 20 pelo Wendel, 10 milhões de euros pelo Arthur, bastava que o Zenit colocasse 5 milhões de euros. O Botafogo pediu algo diferente, disse que precisava do dinheiro do Luiz Henrique. E foi isso que aconteceu no mês de janeiro. O Zenit depositou o dinheiro nos cofres do Botafogo. O John Textor precisava dessa grana para salvar o Lyon, que passa por enormes problemas financeiros. Só que o Zenit impôs condições para que o negócio do Wendel e do Arthur saíssem. Entre elas, o pagamento da parcela do Arthur e também do Wendel até o mês de março. O Botafogo, com todos os problemas financeiros, não fez a quitação de nenhum deles. E o Zenit decidiu por cancelar o acordo com o Wendel. O Wendel, que já está no Brasil, e se disse surpreso com o desfecho da história, lamentando que não possa realizar o sonho de voltar a jogar por aqui. Já o Botafogo alegou em suas redes sociais questões geopolíticas, dando a entender que está muito difícil pagar um clube russo por conta de todas as restrições causadas pela guerra entre Rússia e Ucrânia. A informação que eu tenho, respeitando todo mundo no Botafogo, é completamente diferente. Você tire a sua própria conclusão, beleza? Hora de falar sobre a possibilidade de uma troca entre Atlético Mineiro e Santos. Nos últimos dias, os dois clubes estiveram perto de um acordo que faria do atacante Guilherme dos Santos reforço do Atlético. Em troca, o Peixe receberia o zagueiro Igor Rabelo e o meio-campista Igor Gomes. Guilherme perdeu espaço na Vila Belmiro, tem sido muito criticado pelo torcedor, apesar de ter sido artilheiro da Série B no ano passado e também no Campeonato Paulista desse ano. O clima é tão ruim que o Guilherme, que já tem 6 partidas no Brasileirão, deixou de jogar para que não ultrapasse o limite de partidas, o que inviabilizaria ele de atuar por outro clube. Importante contar que essa negociação entre os clubes, que esteve perto de ser concretizada, acabou melando. Não sei ao certo ainda se foi o Botafogo ou o Santos quem deu para trás, mas não há, nesse momento, mais a possibilidade de negociação. Antes de gravar o vídeo, ainda consultei uma pessoa do Santos que disse que o Kleber Xavier, que é o técnico do Peixe, tenta fazer com que o Guilherme volte a atuar, por entender que o atacante é super importante dentro do elenco santista. Só para completar, formação do Galo, 4-0 no Maringá, garantindo classificação para a próxima fase da Copa do Brasil e 3 milhões e 600 mil em caixa. Rubens, Patrick, Rony e Lianco foram os autores dos gols da goleada atleticana. Hora de falar sobre o São Paulo e essa especulação de que Luiz Zubeldia pode parar no Boca Juniors. A prensa argentina tem especulado alguns nomes para comandar o Boca Juniors no Super Mundial de Clubes. O que eu sei é que Gustavo Quinteiros, que passou recentemente pelo Grêmio, é o favorito, mas há uma ala dentro do Boca que defende a contratação de Luiz Zubeldia, técnico que tem algumas críticas no São Paulo, mas especialmente na Libertadores da América vai muito bem. O trunfo do Boca para tentar tirar o Zubeldia do São Paulo seria a disputa do Super Mundial de Clubes entre junho e julho nos Estados Unidos. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte são paulina para ver se o tricolor teme perder o Zubeldia. A resposta foi em absoluto, chance zero. Zubeldia está super integrado ao trabalho no São Paulo e o tricolor está super convencido de que não há esse risco. Só para completar o noticiário tricolor, São Paulo acertou a renovação do atacante Luca. Só 17 anos de idade, o vínculo se encerrava na metade do ano que vem, foi prorrogado até 2028 e a notícia é bem positiva.
até porque o Luca deixou uma primeira ótima impressão pelo time principal. Ele estreia no empate em 1-1 contra o Libertad. Estreou num jogo de Libertadores, entrando aos 39 do segundo tempo, e foi dele o gol do empate. Também acabou jogando na reta final da partida contra o Grêmio, contrato renovado, jogador que havia chegado com 11 anos de idade e que em 2024 disputou 40 jogos entre sub-20 e sub-17 e marcou 13 gols, só 17 anos de idade, enorme potencial. Quero falar agora sobre o Flamengo. Engana-se quem pensa que, por ter apoiado Reinaldo Carneiro Bastos, o Flamengo será mais fraco politicamente com a nova gestão da CBF. Quero trazer bastidores importantes para vocês, apurados com clubes de futebol brasileiros. Importante contar que durante o fim de semana, o BAP, presidente do Flamengo, foi convidado para uma reunião com o Samir Schaut, que será declarado o novo presidente da CBF nesse domingo. O Schaut que fez questão de se aproximar do Flamengo, de apresentar suas propostas e também contar um pouquinho de toda a sua experiência. Não foi o suficiente para que o BAP abrisse mão de apoiar o Reinaldo Carneiro Bastos e fechasse na chapa do candidato das federações. Até porque o BAP entendeu que teria um enorme desgaste entre clubes de futebol no país, basicamente o que está passando no Palmeiras. Daqui a pouco a gente fala sobre o Verdão. Mas o que deve fazer com que o Flamengo siga muito atuante e presente nas decisões da CBF tem a ver com o Rubens Lopes. Presidente da Federação do Estado do Rio de Janeiro, terá um papel importante nessa nova administração. Ele e Luiz Sveiter, que é filho do Flávio Sveiter, do STJD, terão um papel de protagonismo na nova administração da CBF. E a relação do Flamengo com o Rubens Lopes, é muito boa. Tem causado, inclusive, uma série de reclamações de Botafogo, Vasco e Fluminense. A alegação de que a federação sempre está a favor do Flamengo e contra os demais. É por isso que o torcedor rubro-negro não precisa se preocupar em relação a bastidores. O Flamengo vai seguir bastante forte, mesmo com a vitória de alguém que o BAP não apoiou. Por falar nisso, é possível inclusive que o BAP se abstenha da eleição do próximo domingo. Vários clubes de futebol no Brasil estão cogitando essa possibilidade de não aparecerem para votação, como uma espécie de retaliação, como uma espécie de reprovação ao movimento feito pelas federações de apoio ao Samir Schaut, antes mesmo de os clubes participarem de qualquer processo de decisão. Hora de falar sobre o Palmeiras, que garante ser alvo de uma represália da Federação Paulista. Nessa quarta-feira, a FPF anunciou que a Arena Barueri está fechada e não pode receber jogos do Palmeiras organizados pela Federação Paulista. Só para citar um exemplo, Campeonato Paulista Feminino. Importante contar que, de acordo com a Federação Paulista, esse veto se dá por reformas no estádio, que impossibilitam a realização de jogos com público. O Palmeiras ignora essa justificativa e garante que está sendo vítima de uma retaliação por ter apoiado Samir Schaut. Ficou público nos últimos dias que a Leila Pereira foi um dos únicos presidentes de clubes grandes que não fecharam com Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista e candidato à presidência da CBF. A Leila, o Botafogo e o Vasco fecharam com Samir Schaut, que era o candidato das federações e acabou por ser o vencedor da eleição. A eleição está marcada para domingo, mas ele é candidato único, então já dá para cravar que o Schaut será o novo presidente da CBF. Importante contar que Leila Pereira acabou arrendando a Arena Barueri alguns anos atrás, com a promessa de um investimento de 500 milhões de reais. Arrendamento por 35 anos. E o estádio tem sido utilizado para jogos do time principal do Palmeiras, quando o Allianz Parque está impossibilitado, além de partidas das categorias de base e do futebol feminino. Antes que você pense que foi uma represália da federação, é importante trazer um histórico. No dia 13 de maio, o Palmeiras divulgou em seu site que a Arena Barueri receberia o jogo do time feminino contra a Ferroviária sem público por causa de obras. Então, o estádio reconhecidamente está passando por obras. No dia 14, o Palmeiras venceu a Ferroviária, nesse jogo do Paulista Feminino, de fato sem público, vitória por 1-0. No dia 15, o Palmeiras enfrentou o Atlético Paranaense, novamente sem público, agora pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 masculino. No dia 16, a Leila enviou um documento para a Federação Paulista avisando das obras em Barueri e reconhecendo riscos para o seu torcedor. A Leila ainda avisou que concorda que pode receber jogos lá sem público. E aí que vem o grande problema: a federação decidiu vetar o estádio palmeirense por entender que não se pode jogar num estádio sem público, a menos que exista uma determinação da justiça. Então, é esse o motivo que fez a Federação Paulista determinar o fechamento temporário da Arena Barueri, válido apenas para jogos organizados pela Federação Paulista.
Ah, importante contar também que o Palmeiras será advertido por não avisar e descumprir o regulamento no que diz respeito à presença de público, que é obrigatória. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que tem em mãos uma proposta que pode chegar a 1 bilhão e 200 milhões de reais. A oferta é da Adidas e garantiria todo esse valor por um contrato de 10 anos se todas as metas e planos forem alcançados. Muito dinheiro, a gente está falando de mais ou menos 120 milhões de reais por temporada. Só a título de comparação, o Flamengo, que é dono do melhor contrato de fornecimento de material esportivo no país hoje, tem vínculo com a Adidas e pode faturar no máximo 90 milhões de reais. Já Atlético Mineiro e Cruzeiro, parceiros da Adidas há bastante tempo, faturam na casa dos 6 milhões de reais por ano. Mesmo valor aplicado ao Internacional, só para vocês entenderem a diferença gigante entre o que está sendo oferecido para o Corinthians em relação aos concorrentes. Importante dizer que esses números foram passados pelo Augusto Melo, que tenta escapar do processo de impeachment. Na segunda-feira que vem, lá no Parque São Jorge, haverá uma reunião do Conselho Deliberativo em que os membros do Conselho vão votar a favor ou contra o impeachment dele. Se houver metade mais um dos votos a favor do impeachment, ele é afastado na hora e é convocada uma reunião entre sócios para confirmar essa decisão. Importante contar também que o Augusto está reclamando do Conselho de Orientação do Corinthians. Segundo Augusto, o Corinthians tem se apressado para apresentar esse contrato da Adidas para o Core. E o Core tem afirmado que não há tempo hábil para a realização desse encontro antes da reunião que vai definir pelo impeachment do presidente ou não. E você, o que pensa sobre toda essa confusão? É a favor da renovação do contrato com a Adidas ou preferiria um acordo com a Nike? Dá para dizer, inclusive, que se abrir mão do contrato com a Nike, o Corinthians vai ter problemas na justiça, porque a Nike afirma que tem o direito à prorrogação automática do contrato. Só para fechar em relação ao Timão, vitória por 1-0 contra o Novo Horizontino na noite dessa quarta-feira, na Neoquímica Arena, com mais um gol de Yuri Alberto. 3 jogos contra o Novo Horizontino na temporada, 3 vitórias por 1-0, e agora o Timão está nas oitavas de final da Copa do Brasil, assegurando também um prêmio de 3 milhões e 600 mil reais. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!